Ai, boa tarde! Olá, boa tarde, tudo bom, pessoal? Que bom ter vocês aqui conosco para mais uma tarde literária, mais uma live na página Profs que Leem. Que bom ter a sua companhia. Já está chegando aí o pessoal da equipe Profs que Leem. Opa, Dudu, seja bem-vinda. Ei, Leia, boa tarde, seja bem-vinda. Estamos muito bem acompanhadas. Oi, Elis, tudo bem? Boa tarde. Gente, eu tô com uma voz horrorosa. É porque eu tô gripada. Na verdade, tô com a crise de tosse. Enfim. Mas olha, vamos falar. Vocês vão aguentar essa voz minha hoje, assim, minha fanhosa. Tudo bem, né? Tudo bem? Dá para aguentar essa voz? Eu espero que vocês aguentem. Tô com um copinho de água aqui do lado. Toda hora eu vou ter que bebericar, aguardando chegar o nosso convidado. Bom, enquanto o nosso convidado mega ultra especial, direto lá do Rio Grande do Sul, gente, ele foi para longe. Tá tranquilo, Dudu? Ouvir essa voz minha fanhosa. Então tá, se você diz que tá bem, se vocês estão dizendo que dá para aguentar, aguentemos. Nós somos a equipe Profis que Leia. A equipe Profis que Leia é composta por quatro professoras de língua portuguesa. Gente, é coincidência ter as quatro da área de língua portuguesa, porque a leitura é independente da área, né, de atuação da gente. Então, nós quatro estamos aqui agora quatro vezes durante o mês, né, compartilhando com vocês experiências de leitura com os nossos convidados. É, a equipe Profis que Leem, né, já está desde 2020 aqui na internet, no Instagram, fazendo esse momento de partilha com vocês. Na verdade, a gente não está aqui para fazer nenhuma análise literária da obra, mas tão somente para comentar e dizer das coisas que nos impactam naquilo que nós lemos, das coisas que nós estamos sentindo quando nós vamos lendo uma obra literária, tá certo? Então, olha, muito obrigada pela companhia de vocês. Essa equipe é composta por quatro professoras, isso eu já disse, somos nós. Eu, Adriana Guzmão, que idealizei e coordeno a equipe Profisquilei, nossa madrinha Dudu Furtado, que ensinou todo mundo a usar o Instagram. A Elisângela Anchieta Moronari, né, que está conosco desde o começo, né, Elis? E a Cláudia Gomes, que é uma amiga desde sempre, que também está conosco. E a Cláudia fala direto de São Paulo, né, de Sorocaba. Bom, e nós temos o Eliseu também, que tem ajudado a gente com as mídias, né? E de vez em quando o meu irmão também, o Alexandre, do AM Fotografias, que nos auxilia também com as mídias aí, com as coisas que a gente precisa fazer para convidar. Enviou o convite para você, tá? Enquanto a gente vai aqui, vocês podem estar enviando aí, clica no aviãozinho, vai convidando os amigos para essa live, para esse momento. Ei, Darcy, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, professora. Tudo bom? Tudo tranquilo por aqui. E São Mateus, como é que anda? Um calorão que só. Eu Eu sinto. tô até com inveja do seu frio aí do E sul. eu, e eu com inveja do calor de São Mateus, porque eu particularmente eu gosto de lugares quentes. Ai, que bom. Pois é, né? Foi para tão longe, foi para o frio, foi para o sul, né, Darcy? Aham. Eita, as aventuras da vida, né? A vida é uma aventura eterna até que chegue o fim. Verdade. Gente, esse com quem eu estou falando aí, né? É um amigo muito especial, né? Um professor aqui, nosso, que morou um tempo aqui em São Mateus, agora bateu asa porque ele quer novos caminhos e novos pousos para a sua vida acadêmica e profissional, né? O professor Darcy Cassiano, ele é formado em pedagogia, especialista em neuropsicopedagogia e também em Libras, né, Darcy? Uhum. Gente, muito bom, né, essa preocupação que o Darcy sempre teve da comunicação com as pessoas, né? Por isso
fez o curso de Libras. Ele gosta de incentivar o hábito de leitura, e gosta mesmo, e gosta muito de ler, né? A primeira vez que a gente se encontrou foi na livraria, não foi, Darcy? Na livraria do nosso grande amigo Na Mar. Macários. Nós nos conhecemos na Macários. Uhum. A verdade, a gente se conheceu pela internet e pessoalmente na livraria Macários, né? Tem história, Macários. Uhum. É, ele é fã da literatura russa, e não foi à toa a escolha de Dostoiévski, né, para esse encontro, para essa fala nossa aqui de hoje. E também ele é fã da literatura baiana. Ai, gente, adoro isso. Também gosto. É que é na... E, o- Uhum. e o Darcy, gente, é uma pessoa super apaixonada pelo ato de ler, né? Bom, essa é a mini build do Darcy, né? Tem muitas outras coisas aí, tem muitas experiências com a leitura. Olha a diva dizendo aí, olha, a diva já tá paparicando você, tá vendo? Menino de ouro. Ah, a diva já começou, ó. Já começaram, Darcy. Ah, não dou conta dessas mulheres, não, hein? A diva, a diva é minha tia, assim como nós também é professora há mais de 32 anos e hoje leciona matemática. Acho que leciona matemática há mais de 26 anos. Que lindo! Ei, Diva! Ai, Diva, a gente tem que conversar. Darcy, você não apresentou a tia Diva ainda não, hein? Em Tem que breve. apresentar. Tia Diva da Bahia ou está aí no Sul também? A diva é baiana e atualmente está na Bahia. Teve aqui recentemente, tem uns 40 dias. Ai, que legal. Diva, a gente precisa se conhecer. Você falar das suas leituras com a gente também, né, Darcy? Uhum. Bom, apresentei o Darcy para vocês. A tia já disse que ele é maravilhoso, menino de ouro. Eu só tenho que confirmar e afirmar. Já contei para vocês que eu conheci o Darcy na livraria e que o point nosso é Marcários aqui em São Mateus, né? Uma livraria muito bacana, muito especial. A gente tem um carinho muito grande pelo Marquinhos, né? Uhum. Já fui professora do filho dele também. E o Darcy, sempre que tinha um instante, né? Tava dando uma passadinha. Só agora eu vou contar uma fofoca para vocês, gente. Darcy adora artes marciais. É outro lugar de encontro aí para ele, né? É, Aham. está fazendo. Você está fazendo jiu-jitsu ainda? Sim, Ah, que legal. pratico ainda. Que bom. Isso é ótimo, atividade física, né? Sempre bom. E Daci é um exemplo para gente de superação, de leitura, de paixão pelo ato de ler. Bom, eu vou passar a palavra para você, amigo, que eu quero te ouvir, tá? Bom, vamos mostrar primeiro as nossas escolhas literárias de hoje. A gente já andou contando, né? Tá com seu livro aí? Ah, eu estou com o meu. Faz o print aí, povo, porque depois. Ah, bom, se der tempo, eu quero falar um pouquinho sobre a Confissão da Leoa do Mia Couto. E você vai falar sobre quem? Conta tudo pra gente, não esconde nada. E tá com a palavra, amigo. Muito Eu feliz de ter nessas, você aqui, tá? igualmente, eu nesses próximos minutos que nós conversaremos, eu pretendo, na minha curta e pouca bagagem, falar sobre Dostoiévski. Dostoiévski é um dos grandes escritores russos, só que, na minha opinião, entre todos os escritores russos que eu já li, ele consegue ser superior aos outros. Não que os outros não tenham a sua importância literária, não tenham contribuição para tentar descrever características do povo russo, mas Dostoiévski ele me fascina, principalmente a obra Os Irmãos Karamazov. Para mim, é a obra que consagra a literatura russa e salva a vida intelectual e de escritura do Dostoiévski. Por isso que eu escolho
Não tenho Os Irmãos Karamazov como um único livro, porque é tolice dizer que um leitor tem um livro favorito, porque não Aham, temos. Aí, verdade. Dostoiévski, ele consegue descrever o povo russo, né? Ele não consegue definir o povo russo de 160 anos atrás, mas ele consegue descrever características do povo russo que não deixa de ser atual para o Brasil que hoje vivemos. Por isso que Dostoiévski é dos escritores, para mim, o top 1. Nossa, perfeito. Totalmente de acordo. Também, também acho ele assim fantástico, né? Essas possibilidades que ele nos traz de leitura e de construção das personagens, perfeita. Uhum. Fiquei apaixonada pela sua escolha, você sabe disso. Eu quero te ouvir. Vai, conta qual é, por que que você escolheu essa obra, o que que te passa quando lê Os Irmãos Karamazov. Eu tô aqui com a minha coletânea é uma obra só, né? Uhum. Os livros estão reunidos em um único exemplar, mas o seu você tem vários volumes, né? Dois ou O meu três? é 1 e 2. Um e dois. É o, na verdade, a primeira parte é onde surge aquela ideia do monólogo, que o Ivan, que é o segundo filho de Dostoiévski, traz para nós a caracterização da Rússia, e onde Dostoiévski cria um monólogo que logo mais à frente vai dar a base para que Nietzsche também defendesse a sua ideia do Deus está morto. E nessa Aham. obra é onde Dostoiévski, dentro do personagem Ivan Karamazov, traz para nós essa ideia do Deus está morto, ou seja, se Deus está morto, tudo me convém. Mas quando a gente pega essa questão do Deus está morto de Dostoiévski, não é que Deus morre numa concepção que nós humanos morremos. Quando Dostoiévski traz isso, ele fala sobre a questão, né, da Rússia viver um período onde as pessoas viviam de formas abastardas e esquecidas da sociedade. Aí ele, numa Rússia totalmente repugnante em alguns preceitos, que quem já leu os Irmãos Karamazov vai entender que são 4 irmãos dentro de uma obra, um irmão Aham. que é totalmente esquecido e renegado pelo pai, e nós temos os outros 3 reconhecidos, um do primeiro casamento e os outros 2 do segundo casamento desse pai, e ele abandona completamente todos os 4 filhos, e no final, talvez numa forma de se renegar e tentar se consolar, o pai ainda tenta gostar ali do filho mais novo, que é o Alyosha. Aí Uhum. é por isso que eu. E por que que os irmãos Karamazov é, para mim, o livro do Dostoiévski? É porque eu me enxergo dentro do Ivan, que é o segundo filho, que pela obra ele é caracterizado um intelectual ateu. Não que eu me considere intelectual, talvez até um pouco ateu, mas não intelectual. Só que o pensamento que o Ivan traz dentro da obra, de debater aquela questão do bem e do mal, seguindo do parâmetro de que a sociedade parecia que o Deus de fato já estava morto e não dava o respeito devido aos cidadãos russos. É por isso que eu me caracterizo dentro da obra e principalmente dentro do Ivan. Eu creio que se a gente for ler e comparar toda a obra de Dostoiévski, nós vamos perceber que tem muito do Dostoiévski dentro das obras. Sim. Nós temos de cara cinco obras bem autodescritivas. Uma é até o Idiota, que é um príncipe, que é o protagonista, e ele é muito do Dostoiévski porque esse personagem tem epilepsia
E o Dostoiévski, Uhum. ele desenvolve uma crise de epilepsia devido a um grande choque emocional quando ele teve a notícia que o pai foi assassinado, né? Todos os livros do Dostoiévski, ele parece que tira o coração e joga nas folhas de papel, e o romance e os livros ficam prontos. Verdade. A história, né, da escrita dos irmãos Karamazov, ela passa justamente por um período de vida dele bastante difícil, né? Eu Uhum, acho que é até por isso que a gente tem essa descrição dele, daquele instante no mosteiro, né? Quando o homem de Deus resolve receber a família para tentar fazer aquela conciliação. uhum, Então, ele descreve isso de uma forma tão bonita, né, e traz essas reflexões, porque foi o local onde ele também se recuperou, né? Foi o local onde ele teve esse encontro para a sua própria recuperação uhum. do seu estado emocional, porque ao escrever essa obra, né, nos conta os biógrafos, né, que ele também passou por um período de bastante turbulência na sua vida pessoal e familiar, né? A gente poderia dizer que é um pouco de autobiografia? Eu, sem dúvida, eu caracterizo que sim. Só que os Irmãos Karamazov é uma autobiografia do Dostoiévski, porém ele surge de um assassinato real que aconteceu na Rússia. Sim. Era, às vezes naquela época era comum, hoje ainda é comum na sociedade de hoje, o parricídio, filhos que matam o pai. E nessa obra, Uhum. principalmente os Irmãos Karamazov, tem uma história de parricídio, onde um inocente é vitimado no lugar do verdadeiro culpado. E por isso que é por isso que os clássicos se tornam clássicos, porque independente da época em que ele é lido, ele é sempre real. E é comum Verdade. vermos ainda no dia de hoje filhos sendo renegados pelo pai, e esse filho uma hora ou outra se zanga e acaba se voltando contra o pai por interesses financeiros, outras ideologias, que tem um dos filhos do Fyodor Karamazov, que em um determinado momento ele quer uma parte do dinheiro que, por sinal, podia ser de direito dele, porque o Dostoiévski, desculpa, o Fyodor Karamazov faz fortuna casando com duas mulheres para adquirir o dote que naquela época era depositado quando se casavam. A família da mulher depositava para o marido o dote. E foi assim que o Dostoiévski fez fortuna. E o Dmitri, que é o filho que mais se parece com o pai, no fim da história, descobrimos que, por mais que ele tivesse ameaçado de matar o pai, não foi ele que mata o pai. Quem Uhum. mata o pai é o filho Não bastardo. acredito! Você contou! Chegamos no final, assim, acontece. Ai, meu amigo! É top! Dudu adorou! Ai, Dudu, ele contou! Não tem problema não, isso não vai tirar a sua curiosidade por ler a obra. Demos um grande spoiler. Aí a ideia, a ideia desse parricídio, para a gente entender a questão se Deus está morto, tudo me convém. Aí, Uhum. no decorrer da obra, o Smerdyakov, que é um dos filhos do Fyodor Karamazov, que é o filho abastardo, o filho de fato esquecido. É até interessante, depois, quem quiser entender porque o nome desse filho bastardo é Smerdjakov, pode procurar na literatura russa o significado de Smerdia, que todo mundo depois vai entender o porquê o nome desse personagem. E esse filho, baseado na ideia do segundo filho, vai lá e mata
o pai. Aí, dentro dessa crueldade refletida por Dostoiévski cria o monólogo: se Deus está morto, tudo me convém. Porque é difícil entender aquele Deus que nós pregamos, que as pessoas pregam de bondade, e pregando essa bondade, conseguimos cometer tanta crueldade. Verdade. Eu estava lendo um trecho do Mia Couto, do livro que você me indicou para leitura, e uma das perguntas que está dentro do Mia Couto é: existe bondade, gente? Existe bondade. Cara, o Mia faz cada pergunta pra gente que desconcerta, né? Uhum. Que desconcerta. A gente, E a aí, gente, você pode dizer. não, e aí eu fico pensando, né, no Dostoiévski também, né? Eu acho essa obra dele tão crítica, Darcy. Eu acho que é uma das obras mais críticas que ele escreveu sobre a religiosidade e essa prática da fé, Uhum. né? Porque a gente lê as outras obras, você tem sempre muita citação, porque o Dostoiévski é uma pessoa religiosa na sua essência de escrita, né? Ele sempre, como a gente estava conversando, né? Ele cita muitas passagens da Bíblia, mas não é o citar, não é o dizer em vão, é dizê-las para que você pense se você realmente é o cristão que você disser. Aham. É tanto que nessa obra, a primeira passagem bíblica que o Dostoiévski destaca para a mulher é João 12:24. Em verdade por digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O Dostoiévski é impossível ler uma das obras do Dostoiévski depois da prisão na Sibéria que não tem uma passagem bíblica. É Sim, muito bíblico as leituras do Dostoiévski. As leituras que o Dostoiévski nos deixou é de reflexões filosóficas e psicológicas muito profundas. sim. É um pensar teológico não pela Bíblia, pela tradução, Não. né? Não é questionando ações e erros de tradução, mas questionando o cristianismo em ação. Uhum. Né? É por isso, Você é por diz isso. que é muito Né? bonito, né? É muito bonito você dar a vida pelo outro, você dá a sua vida pelo outro. É muito bonito, né? Receber os pobres, né? Ah, ser pobre. Você quer ser pobre? Ninguém Você quer quer ser pobre. largar a sua riqueza para poder viver uma vida de escassez a serviço de quem precisa? Deus morreu de verdade ou Deus está morrendo em você? Quem Desse mata jeito. Deus? Gente, essa parte, né, da morte de Deus, ela é incrível, é incrível. Ela faz a gente ter um outro pensamento sobre o ser divino, né? Uhum. Sobre o próprio Deus, né? Quem é que faz Deus morrer? Sou eu ou é o outro? Ou somos nós, né? E quantas vezes a gente crucifica o Cristo de novo, né? Essas coisas, ai, são incríveis, né? Como a leitura dessa obra vai provocando. Ah, mas olha só, fico eu falando das minhas impressões e não ouvindo as suas. Pelo amor de Deus, Darcy, dá um corte, né, Adriana? Faz favor. Não, pode continuar. É por isso que isso aqui é um Não, bate-papo. quero te ouvir. Parei.
Sabe uma coisa que a literatura me deixa sempre a pensar? É que hoje tem a mania de que tudo precisa de definição. Aham. Aquilo precisa ser isso para ser aquilo. As coisas não precisam de definição. Porque quando a gente define as coisas, que eu sempre vejo, principalmente na literatura que o Dostoiévski nos deixou, ele não definia nada, ele descrevia as coisas. Porque quando a gente define, a gente limita. Definição, ela é limitada. A descrição das coisas, ela é ilimitada. A literatura era uma coisa que não tem definição. A leitura não tem definição. É tanto que quando algumas pessoas me perguntam que livro ler, eu falo, aquele que tiver à sua disposição, sente que o hábito de leitura, se você não gostar, descarte, vá procurar outro, até que uma hora você encontre um livro, um autor, uma sequência de literatura que vá fazer com que você flua para criar o hábito da leitura. Mas Ô, Dica. definir alguma coisa é limitar-se, é limitar o outro, é limitar tal escritor. Hoje tem muitos críticos aí que falam tal leitor não é bom, ele define o leitor como não bom, o escritor como não sendo bom, define tal obra como não boa. Isso é ridículo, porque o mesmo prato de feijão e arroz com ovo frito que me agrada, talvez não agrade a Adriano. Sim, é, É por é uma isso questão que de paladar, né? uhum, A literatura tem muito essa questão do paladar, do seu paladar uhum, pessoal, né? Da sua composição, daquilo que você coloca no seu prato literário para degustar, para se envolver, né, com o ato de ler. uhum. Faz todo sentido, né? É tanto Verdade. que um dos últimos livros, os dois livros que eu parei para ler, que não era é, clássicos assim tão discutido, é que tem até um tom de risada, que eu estou lendo agora outros autores, que é o Lewis, estou tentando ler o Verne também, para dar aquela descontraída, porque você mastigar muito o Dostoiévski, mastigar muito Machado de Assis, mastigar muito o Shakespeare, mastigar demais o Nietzsche, uma hora ou outra vai lhe deixar muito carrancudo. Imagina você carrancudo, Darcy, tô aqui pensando. Não, às vezes, assim como o Fyodor Karamazov existiu naquele tempo, também tem um pouquinho do Fyodor Karamazov no Darcy também. Eu sempre brinco de vez em quando eu falo, tem sempre uma mancha negra num ponto branco e sempre um ponto branco, uma mancha negra. Tem sempre bondade na maldade, sempre tem maldade na bondade. É, o Chico César tem até uma música, né, que fala sobre isso, que Uhum. Que Deus me Deus me livre, livre né, da bondade, da maldade de gente boa. da maldade de gente boa, porque a maldade de gente boa costuma ser cruel demais, né, Daci? Verdade. Costuma ser cruel demais. Mas conta pra gente aí um pouco mais desses personagens, desses irmãos. É, você falou um pouco, né, que você se identificou com um, né, em específico. Diz um Uhum. pouquinho mais pra gente sobre essa identidade aí, fazendo favor. É, uma das coisas que o Ivan ele busca é a formação da inteligência. Eu sempre me preocupei em ser
cada dia mais inteligente que o Darcy de ontem. Eu não tento ser mais inteligente que o meu colega, eu não tento ser mais inteligente com o meu tento ser mais inteligente que o meu colega de trabalho. Eu aprendo com eles, mas eu tento ser mais inteligente do que eu. E quando quem tiver a oportunidade de ler a obra, quando o Ivan ele para de fato para debater a questão de Deus está morto, a gente vai pegar lá o poema do Grande Inquisidor. Eu até marquei, mas não aqui vai estar aqui agora. Tem uma passagem que é bem interessante e que o Ivan ele traz para si a ideia de que ele precisava ser melhor, precisava criticar as coisas que ele praticava para tentar fazer com que ele pudesse fluir melhor do que ele foi ontem. Aí ele discute com o irmão, que é totalmente contraponto a ele, né? Que é o Alyosha. O Alyosha, ele é totalmente cristão. Ele viveu uma boa parte da vida no mosteiro. É tanto que a idade do Alyosha, até o que o conto narra, é de um rapaz de 20 anos de idade. O Ivan provavelmente devia ter uns 23 anos de idade. Aí depois há uma outra característica que nós devemos contrapor, que se a inteligência ela é uma questão de idade ou se ela é uma questão de busca, né? A gente precisa buscar ser inteligente, muito mais inteligente do que nós fomos ontem. E a literatura ela tem essa possibilidade. A literatura, o hábito da leitura, ela forma a inteligência do ser humano. Eu desconheço qualquer outra coisa que possa me possibilitar ser mais inteligente do que eu fui hoje pelo hábito da leitura. É impossível uma pessoa que cria o hábito da leitura não conseguir conversar, dialogar sobre qualquer situação. Particularmente, eu gosto muito de conversar sobre leitura, literatura, gosto muito de política, filosofia e finanças, porque eu ainda pretendo um dia ter uma condição financeira boa só para poder ler, né? Manter manter a mente nutrida, o bucho cheio e uma boa cama para repousar de vez em quando. Verdade, também. É um sonho de consumo nosso, né? Uhum. Ter o suficiente para poder estar tranquilo, fazer uma leitura descansada, né? Mas é verdade, o ato de ler, né, promove essa inteligência, né? Mas é uma busca, né, Daci? Acho que a gente não. O ato de ler requer a reflexão sobre uma coisa. Você tem que se debruçar, você tem que parar para ouvir o outro, né? Nem que esse ouvir seja através do ato de ler, né? Do processo Uhum. de leitura, de degustação daquilo que está escrito, né? Uhum. Esse momento é extremamente mágico, é um momento muito, muito intenso, né? Uhum. É, eu Mas tenho, eu tenho muitos amigos jovens que dizem que não gosta de ler, mas gosta de assistir. Aí eu só digo o seguinte: o que seria da vida de vocês se não fossem pessoas que parassem para ler e escrever? Como é que a gente poderia assistir na televisão Aquiles se Homero não tivesse parado para tentar descrever o povo grego, o povo troiano? O que seria das pessoas que gostam de super-heróis de parar para assistir a Marvel se o Nietzsche não tivesse parado para pensar sobre a questão do super-homem? é,
que seria, né? Que seria, existiria a Verdade. Marvel se quando Nietzsche, assim como Dostoiévski falava que o homem, não, desculpa, o Nietzsche ele falava da superação do homem pelo homem. O Dostoiévski ele fala da superação do homem através de uma força externa. Essa força externa poderia ser qualquer Deus que a pessoa classe. O Nietzsche ele tem a ideia de que o homem supera a si mesmo através do homem, e Dostoiévski ele traz essa questão da superação através de uma força externa, possa ser Deus ou qualquer outra entidade religiosa. Se Aham. Nietzsche não parasse para falar e descrever o super-homem, nós não teríamos homens de aço na tela da televisão. Não. Então é por isso que eu falo, o cinema, o teatro só existe graças aos grandes escritores e leitores. Verdade. Alguém precisa ler para transpor, interpretar isso para o universo do Uhum. cinema, né? E aí, Cinematográfico. A leitura precisa acontecer, alguém precisa ler. Mas eu penso também que às vezes há um certo comodismo, né? Que eu prefiro deixar que o outro interprete por mim, a eu fazer a minha própria interpretação, eu criar as minhas concepções a partir uhum, daquilo que eu li, daquilo que eu vi, daquilo que eu estou percebendo através do ato de ler. Porque o ato de ler também, ele tem um quê de solidão, né? Ele tem esse uhum, quê. Você precisa estar só. Você precisa se colocar em contato com o autor. Você precisa se despir das suas verdades para encontrar com o autor ou usar as suas verdades, né, para entrar em um embate silencioso com o autor no ato de leitura, né? uhum, E as obras do Dostoiévski, elas nos convidam a isso, né? É tanto que ele trouxe o fenômeno, né, um fenômeno raríssimo, né, de que você tem o personagem se tornando protagonista da própria escrita, né? Você tem essa polifonia onde a voz do ser falante ali da personagem, ela assume uma proporção tão grande que você pensa que a personagem é o narrador, o narrador é a pessoa. Isso te confunde de uma tal forma, às vezes se funde, que você fala assim, nossa, virou gente, uhum. criou, criou vida própria, a personagem criou vida própria, né? Então, você tem essa construção extremamente sólida. E nesse processo de construção sólida, né, eu trouxe para nosso. Eu já, acho que eu já acabei te influenciando de uma certa forma aí, Eu sem gosto. querer querendo, né? Mas olha, para quem se conhece na livraria, é isso mesmo, né? O Uhum, Mia Couto, ele é também um contemporâneo, né, nosso, e que também tem essa habilidade de escrita de personagens de uma tal forma, né, e que a personagem passa a ter vida própria de um tal jeito, de um tal modelar, que a gente fica sem saber se é o Mia quem fala ou se é a personagem quem fala, quem narra, de fato, né? Eu acho que você, na leitura que você está fazendo, você já deve estar pensando assim, é, é o Mia é, Couto ou é a pessoa... Como assim? Como esse cara, será que o Mia encontrou com esse cara e está contando a história dele? As coisas se fundem de uma tal forma que a obra parece que ela vive, pulsa e repulsa dentro da uhum, gente o tempo todo, né? E eu pensei na Confissão, a Confissão da Leoa, que foi uma obra que eu ganhei.
da minha amiga Cláudia, né, em janeiro, quando eu estive lá em Sorocaba, né, visitando a Claudinha. E ela falou assim, eu quero te dar um livro de presente. Aí eu falei assim, é um livro? Sério? Né? Olha, imagina oferecer um livro de presente pra gente, hein, Darcy? Atualmente eu não estou preferindo ganhar mais livros físicos. Se alguém quiser me dar livro de presente, pode comprar um livro virtual em forma de PDF, que eu Não, aceito também. sério? Ai, Darcy, eu gosto do livro físico. Esse negócio, olha, cheirar, tocar, passar folha, riscar. Aliás, minhas folhas andam meio riscadas, marcadinhas. Gente, meus livros são muito pessoais mesmo. A leitura que eu faço, meus livros são meio assim, são notinhas, né? As coisas todas. Eu gosto de colocar isso que eu não sei, de colocar interrogação, mas o que que é isso? Não entendi Hum, nada. Ai, que confusão. Eu vou escrevendo essas coisas enquanto eu leio, porque aquilo que a minha mente o que vai se passando, né, no meu sentir, eu acabo trazendo para o papel. E a leitura no PDF, essa leitura virtual, eu não consegui me adaptar ainda. Espero que daqui mais uns anos eu consiga, mas por enquanto eu ainda gosto desse livro físico, desse toque, desse cheiro, né? Dessa companhia do livro. Mas em dizendo a Elisângela falando. Ah, tá. Compartilhamento dos irmãos Dostoiévski, a Confissão da Leoa de Bierkolt, isso. E aí, quando eu pensei, né, na Confissão da Leoa, é justamente porque você tem irmãos, e nesse caso, né, nós temos irmãs, né, um outro ponto que você trouxe, irmãos, e aqui a gente vai ter na Confissão da Leoa irmãs, são mulheres de uma família. A narrativa, o Mia, ele constrói a narrativa de um modo que ele vai nos dando as dicas das coisas, não por completo, mas ao longo do que o texto vai sendo dito, vai sendo construído, né? uhum. Então, a Confissão da Leoa é baseada em um fato real, como também o Dostoiévski, né, como você trouxe, né? Aconteceu pelo lado de Moçambique, um leão realmente estava atacando os vilarejos, uma leoa, né? E estava comendo as pessoas justamente pela falta de presas na natureza, né? Eles acabam invadindo os vilarejos. São casos que continuam acontecendo. Se a gente assistir alguns canais aí ligados a essa área de animais, né? Nós vamos perceber que tem ocorrido, que são fatos que prosseguem, né, desses ataques dos leões às pessoas, justamente pela falta de predadores, em específico. E nós, né, Darcy, nós somos uma presa muito fácil, porque a gente não tem as pernas boas da gazela para correr. Nós não temos os pulos dos outros gatos, né? Nós não temos essa convivência em manada juntinha que os búfalos têm, que os outros animais têm. Nós não temos o hábito de fazer essas rotas de migração. Nós não temos o hábito de um entrar primeiro para deixar todos os outros irem e um se sacrificar para todo mundo conseguir. A gente quer conseguir sem se sacrificar as coisas, né? Então, nós somos presa muito fácil, né? Isso é muito notório para os felinos quando eles percebem isso, essa vulnerabilidade do ser humano. Que a nossa única arma é uma arma de fogo na mão para poder ir contra o animal. Fora isso, nós não temos outro escape, né? E aí, a história começa justamente falando dessa morte, e uma única família, eles perdem uma filha, depois perdem a outra, e nós temos aí o místico. O que eu gosto no Mia é a presença do místico, não é de uma religiosidade em si, né? É um místico, é a questão do crer no sobrenatural
né? E de respeitar as outras religiosidades, porque o Mia, ele coloca, inclusive aqui na Confissão da Leoa, a presença do catolicismo nas colônias, né? E de subjugação da fé das pessoas para a conversão ao catolicismo, isso muito presente, a questão dos milagres, como também é citado na obra de Dostoiévski, né? A gente tem toda esse quê, de que parece que um milagre aconteceu, que tem milagres acontecendo, né? Mas que também há fatos sobrenaturais motivando as coisas que vão ocorrendo ao longo da narrativa, né? E aí, de acordo com a cultura local, a gente percebe que a aparição da leoa, ela não denota apenas um felino que não tem mais a quem um predador que não tem mais presa, né, no seu habitat, mas é um predador que quer aquela presa. Ele vem intencionalmente, não é um vir a atacar a aldeia de forma desproposital, mas é como se o próprio ser tomasse conta, né? O felino passasse a habitar dentro da aldeia e a constituir. E nessa narrativa, a gente percebe que a leoa, não sei se a leoa é gente ou se as pessoas passam a ser leões, né? Então, há uma mistura disso, dessa perda da racionalidade ou desse achar racionalidade no ato da leoa, né? É algo que nos confunde, Darcy, é algo que nos, assim, que nos atravessa no processo da leitura, que a gente fala assim, cara, o leão é mais gente do que o povo. Porque o leão não mata por matar o outro. O leão só mata para saciar a fome, Somente. né? Ele não está vindo, ele não entra na aldeia sem ele primeiro não espreitá-la. Ele espreita. E por que você não está atento para perceber que ele está espreitando? Né? Mas aí o Mia vai desvendando para a gente as ações desumanas presentes dentro da aldeia. Que é justamente, e aí vem a questão, por que nessa família, por que acontecendo com esse pai, com essa mãe, nesse núcleo familiar em específico. E nós vamos descobrir uma família em que o pai abusou de todas as filhas. O pai é extremamente terrível, né? Ele não é aquele ser social, ele é um ser social visível para quem é da sociedade ali, né? Da aldeia, da sua tribo, do seu clã, mas dentro de casa ele é muito ser. Ele é um ser que abusa da mulher, ele é um ser que abusa das filhas, ele é um pai que as filhas justamente morrem porque elas queriam fugir da presença do pai dentro de casa. Porque estar morando com o pai é pior do que conviver entre leões, porque os leões não vão abusar das próprias filhas, né? E o pai abusa, né, da própria filha, ele abusa da mãe. Gente, são atos que a gente vai percebendo e depois a gente tem também a presença, porque no início da narrativa a gente acha que vai ser a história do caçador, o caçador e aquele repórter, né, que vão, não, e de repente a gente descobre assim, não é isso. São as vozes das mulheres que querem gritar, que querem fazer a denúncia, né? O caçador sofre também com algumas coisas e algumas práticas que são extremamente terríveis e que parecem que haviam sido amortecidas ao longo do tempo. E o Mia vai trazendo isso à tona para nós, como, por exemplo, uma situação em que os homens, quando saem para a guerra, né? Eles simplesmente costuram o órgão genital feminino, né, a entrada aqui só tem adulto, né, vamos ser mais
claros, né? Então o homem costura a vagina da mulher para que a mulher não traia com outro homem. Então ele costura, né? E esses pontos são feitos de qualquer jeito e costuma ter infecções gravíssimas e sérias. E é num ato desse de crueldade do pai do baleiro, né? Do arcanjo baleiro, faz isso com a mãe e que culmina com o filho matando o pai. Aí entra também a questão do Dostoiévski, né? Um filho que mata o pai e se finge de louco para não ser condenado por isso, porque ele não matou o pai gratuitamente, mas ele não podia dizer por que ele matou o pai. E ao longo da narrativa a gente depois vai descobrir que ele descobre que o pai costurou o órgão da mãe, e por isso a mãe morreu infeccionada, com infecção grave, né? Então ele mata o pai, porque o pai matou a mãe, porque o pai tirou a vida da mãe primeiro, né? E isso cresce uma ira muito grande. A questão da não confiança do homem no que a mulher escreve, da mulher que sabe ler e escrever, que é temida pelo homem. É outro ponto que o Mia coloca nessa obra. Uma mulher que lê, uma mulher que escreve, uma mulher que domina a palavra, ela é uma influência para os seus filhos, mas ela também causa medo no homem que a tem, né? Porque ela é uma mulher que pode conseguir uma posição melhor do que a do homem. Ela consegue, né, trazer e traçar as suas histórias de vida. E na Confissão da Leoa, a gente vai perceber esse menino que se torna caçador, quer fazer sua última caçada, já sendo homem, mas que, na verdade, ele não faz nada. Ele se torna uma pessoa totalmente anestesiada quando ele se confronta com a leoa. Porque, na verdade, ele entra nessa vivência, nesses aspectos psíquicos e místicos da aldeia, e ele passa a ter um certo temor, né? Então, ele não mata a leoa. A leoa morre? Morre, a leoa vai morrer, gente, com certeza, né? Porque se trata de um fato real. E, realmente, eles conseguiram, né, cessar esse momento essa questão da leoa que estava fazendo das pessoas, né, como caça fácil. Então ele consegue, né? Eles conseguem matar o leão e a leoa, mas eles vão mostrando quantas mulheres são sacrificadas para que uma tribo, para que uma cidade, para que um povoado se constitua, né? E as principais peças, né, que são dadas como sacrifício são as mulheres que sofrem. E a gente vê a construção do feminino na obra do Mia Couto, ela é muito intensa. Eu acho que essa é a palavra que eu posso usar. Ela é uma construção muito intensa, porque nós temos mulheres extremamente diferentes na sua personalidade, mas muito fortes, muito marcantes. Mulheres que fazem a diferença nos locais onde elas vivem e que traçam um novo perfil de pensamento para as pessoas a partir das suas atitudes, né? Então, a gente tem a Marimar, que ela é essa personagem, né, que já teve um envolvimento com o caçador, e a gente fica o tempo todo achando na narrativa que vai acontecer um encontro. Ai, que lindo! Não é isso. O autor não quer dar foco para isso. Isso é só uma história secundária, né? Porque a história primeira é: mulheres são violentadas. Mulheres são sacrificadas para dar a continuidade às narrativas das suas aldeias. As mulheres sofrem os preconceitos, né? As mulheres
sofrem quando vão veem as suas filhas sofrendo, né? E o sofrimento, ele é tão grande que o fugir é a única forma que lhes resta para o processo de redenção. Não sei se é uma redenção, nem sei que palavra usada assim. Na verdade, elas não se redimem, não precisam se redimir de nada, né? Na verdade, quem precisa mudar o pensamento é essa constituição masculina, né, presente na cultura africana ali de Moçambique, né, que vê a mulher apenas como uma coisa e não como um ser pensante e capaz, né? Então, quando eu trago a confissão da leoa para conversar, é justamente porque aí a gente vai ter um filho matando um pai, porque ele entendeu a violência que o pai fez com a mãe, se fingindo de louco para poder sobreviver. Depois você tem um filho que se torna um caçador para ir matando essa ânsia de morte, de vingança, de descer o sangue, como uma vingança contínua, e que o que era para ser a última caçada não é mais uma última caçada. Talvez vai ser a primeira real caçada, que não é de matar um felino, é matar a si mesmo, é matar aquelas memórias grotescas de dor. E, e o caçador nem se lembra da Maria Má, da Marimá, né? No final, assim, você fala, cara, ele não lembra dela, só ela que lembra dele. E essa questão também do quanto a mulher se apega ao homem, né, na questão do sentimento, e que o homem não está ligado nisso, não está focado, né? Ele está focado no momento. E a mulher não, a mulher acha que tudo é sentimento, que tudo é amor, que o cara está vindo buscá-la, né? É isso. Não, as pessoas acabam morrendo. Morrem sim, Elisângela. Tem romance, tem morte, tem dor, mas acima de tudo tem possibilidades infinitas de reflexão sobre o que é viver e o que é morrer em uma sociedade como essa tribal, né, tão tribal, onde a mulher não tem voz, né? E aí é até dito, né, que a questão da Naftalinda, né, que é a mulher do administrador, ela é a primeira dama, o Mia coloca isso na obra, né? Ela é a primeira dama de uma sociedade sem damas. Mulher não é dama, mulher é escrava, é coisa. E o ato, e outra coisa assim que é muito grotesca, né? É a questão do pai que tem a filha como moeda de troca, né? O Dostoiévski fala do dote, né? Do Karamazov, que enriquece com o dote das moças, e na obra do Mia, não, é a moça que é dada para qualquer um, a troco de favores, né? Então, a filha simplesmente é dada para ser do homem. Então, pega, né? O cara chega, senta com o pai, negocia e vai pegar a menina e vai levar. Aí no outro, a mãe vai arrumar a filha e vai botar ela na porta do cara para o cara fazer com a menina o que quiser. É o abuso. E aí? Quem é o humano? São os leões que matam para se alimentar? Ou são os humanos que matam os seus filhos a cada dia a troco de nada, né? São essas mulheres objetos, coisa, enfim. Ai, são duas obras muito fortes para a gente São. pensar, né? Aham. Pensar e Eu tô repensar. vendo. Eu vi que o Dudu comentou aqui, prefiro leituras alegres. A gente precisa mesclar as leituras porque a gente precisa entender que a vida
é algo sério e que de vez em quando precisa de boas pitadas de bobagem. Sim, De vez em quando precisamos debruçar-se sobre leituras sérias que nos vão trazer concepções psicológicas e filosóficas bem grandes, mas de vez em quando nós também precisamos ler algo que nos dê risada. verdade. É uma, E uma das características que eu vi que é presente tanto no Mia quanto no Dostoiévski é a questão: será que todos os crimes merecem um castigo? será? Como é que é um pai que abusa das filhas, abusa a mãe? Será que um ser humano desse, de fato, deveria continuar existindo? E quem desse fim à existência dessa pessoa merecia ser castigado, assim como acontece na trama dos quatro irmãos? Será que aqueles irmãos mereciam ser culpados por ter sido negligenciado pelos pais? Ser rejeitado pelos pais? É, as histórias são histórias de rejeição, né? A primeira a sua de rejeição, a do Mia, né, a que eu li, a Confissão da Leoa, de abuso, né? Um abuso extremamente cruel, né, que não respeita as próprias filhas. E aí a gente tem todos os traumas psíquicos, né, que essas filhas vão viver e que vão ser mulheres que não vão conseguir ter amores na vida, que não vão conseguir sobreviver assim, justamente pelos traumas sofridos ao longo da sua história de vida, ao longo do seu processo de vivência, né? E essa presença também com a religiosidade, o Mia vai trazer várias vezes, né, a presença dos padres, né, catequizando, convertendo essas pessoas, né, como as conversões, elas às vezes acontecem de fato e às vezes elas acontecem apenas por conveniência, digamos assim, né? Porque, por exemplo, o avô da personagem, né, a Marimar, ela fica sem conseguir andar, ela acaba ficando paralítica das pernas. Mas depois a gente percebe que essa paralisia das pernas se deu justamente por conta do abuso que ela sofreu do pai, e ela não podia dizer que o pai abusava dela, né? Mas quando a mãe descobre que o pai está abusando, a mãe não acusa o pai, a mãe acusa as filhas. Cara, é uma coisa assim terrível, né? E aí você fica assim, quem é a leoa? Quem tá matando quem? Qual leoa que está confessionando algo pra gente? Que está confessando? É a mãe leoa da Marimar ou é a própria leoa animal, né? Cara, é uma coisa assim muito louca, a gente acaba se passando nessa obra e ela traz reações múltiplas em nós. A gente vai desde o sentir piedade ao irar-se, ao querer o castigo, até achar assim, e volta o que você falou, né? Cara, mas ser castigado por quê? Se ele é vítima da sociedade em que ele vive, né? Então, o Mia traz essa questão dessa sociedade cruel. A sociedade é cruel. A vida é É, cruel, né? a vida algumas pessoas quando leem Dostoiévski, elas se impressionam, falam que Dostoiévski marginalizava os seus personagens. Não era Dostoiévski que marginalizava os personagens. Era a sociedade que o Dostoiévski vivia que marginalizava certas pessoas. E hoje ainda é comum marginalizar pessoas. Sim, Marginalizamos
muito as pessoas pelo modo que elas se vestem, marginalizamos as pessoas pelo que comem, marginalizamos as pessoas pelo que bebem, Onde marginalizamos mora? onde mora, marginalizamos muitas vezes as pessoas pelo que ela lê, Pela escolha profissional. e tantas outras coisas. A Verdade. sociedade, não é que a vida, eu não acho que a vida, eu não creio que a vida seja cruel. Nós é que tornamos a vida cruel. Sim, Por marginalizar pessoas. Quando nós marginalizamos pessoas, essas pessoas também conseguem internalizar isso. E aí a marginalização, ela cria aquele efeito cascata. Eu marginalizo, a pessoa marginaliza a outra, por aí vai. Quer ver uma coisa que é de uma criação ignorante do ser humano? A marginalização da sociedade pelo ideal político. A sociedade que já é marginalizada se marginaliza para botar pessoas que vai marginalizá-la quando chegar ao poder. é. Nós, infelizmente, a sociedade brasileira não é diferente da sociedade do Dostoiévski, o qual foi condenado pelo czar por ter expressado a sua opinião. E não é diferente dessa sociedade tribal moçambicana, Que o Mia Couto né? relata. Que o Mia Couto retrata, pós-colonialismo, tá? Pós-período colonial, ela continua. E essa sociedade, a gente ainda tem muita gente vivendo nesses aspectos tribais, nessa sociedade onde a mulher continua sendo objeto de troca, né? Então, nós estamos no mês da mulher, né, Darcy? E a gente ainda tem homens que casam com mulheres, como o Dostoiévski aponta aí, por conta de um dote, e não pelo sentimento que ele nutre por essa mulher. Nós temos ainda, né, como Mia denuncia aqui para gente, né, casamentos arranjados, ainda é muito comum em muitas sociedades, né, onde as mulheres são dadas, é troca, né? Entrega para um homem, você não sabe como esse homem vai tratar a sua filha, e você ainda tem o perigo, né? Você ainda tem o terror de o pai querer ser o primeiro homem de todas as filhas, né? Eu sou o primeiro a ser o possuidor de todas as minhas crias, primeiro eu, depois os outros se servem delas. É algo muito macabro, muito macabro. Como também é macabro e ainda continua, está vivo esse hábito de homens que, quando vão para a guerra, costumam costurar as suas mulheres, né? Com fios terríveis, né? Às vezes os fios físicos, mas muito mais do que fios físicos, são os fios psíquicos, né? Que costuram suas mulheres a cada dia com os fios psíquicos, do desprezo, da ignorância, né? Da arrogância. Mas a literatura, né, é, como você disse, o ponto de inteligência para nós, homens e mulheres, né, sentarmos, lermos e discutirmos. Amigo, já terminou o nosso horário. E a gente nem, acho que a gente nem Mandaram um conversou. recadinho aqui para mim. Gente, é sério, verdade. Já deu horário. A gente Já tem são, tanta já, coisa para dizer. já são 18 horas. A gente fica pagando mais uns 5 minutinhos só para só para concluir. São duas obras que trazem aspectos característicos históricos de cada lugar
Eu não sei, poderia me informar qual foi o ano de publicação de Confissões da Leoa? Eu acho que foi 2017. É uma obra recente. É uma obra Nossa, recente, mas que tem que olhar. tem tudo para se tornar um clássico extra-contemporâneo, assim como Sim, Os Irmãos Karamazov se tornou uma obra extra-contemporânea, Confissões da 2012. Leoa, 2012. 2012, tá assim. Confissões da Leoa tem tudo para se tornar também um clássico extra-contemporâneo, porque ela dá a marginalização de uma sociedade que nós nunca deixaremos de deixar seres que, hora ou outra, será marginalizado. Que nós, infelizmente, vamos encontrar pessoas que se acham inteligentes e que vai querer marginalizar qualquer outro indivíduo que ele acha que é inferior a ele. Aí Verdade. é o que esses grandes clássicos que o Dostoiévski traz, o que o Mia Couto traz para nós, é que a Uhum. sociedade, uma hora ou outra, nunca, na verdade, uma hora ou outra não, deixa eu me corrigir. A Uhum. sociedade, seja ela em qual a que nós vamos viver, nunca Uhum. deixará de ser uma sociedade que vai surgir tentativas e atos concretos de marginalização. Verdade. E no Brasil, a marginalização, ela acontece. Há um tempo atrás, eu estudando sobre literatura, eu descobri que levaremos 260 anos ou mais para que nós tenhamos uma sociedade de leitores que consigam ler aproximadamente 2 livros por ano. 2 livros por ano. Aí eu fico pensando, como é que a marginalização um dia vai acabar se as pessoas não param para se dedicar a si? Porque eu vejo as pessoas, só para terminar, as pessoas dizem que não tem tempo para leitura, mas de vez em Uhum. quando a gente se perde ali horas e horas vendo vídeos em redes sociais que não nos agregam. Então, de vez em quando eu não nego, eu perco meu tempo. De vez em quando eu paro e penso. Passei 25, 30 minutos vendo tanta coisa que não me agregou nada. Eu poderia ter lido esses 30 minutos. Aí eu vou me Uhum. policio, aí eu vou ler. Porque o maior ato de marginalização que a pessoa pode fazer consigo mesmo é não se dedicar à construção da sua própria inteligência. Se o ser humano Verdade. se o ser humano ele não dedica tempo à leitura, se ele não estuda, ele comete um ato de marginalização não contra o outro, comete um ato de Contra si mesmo. marginalização contra si mesmo. Verdade. Bom, a gente vai terminar com essa reflexão, né, Darcy? Vamos terminar com esse instante de reflexão aí, né? Pensando nessa questão que você disse, né? Quando eu não dou tempo para eu aprender, para eu ler, para eu me tornar mais inteligente, eu estou marginalizando a mim mesma, né? A mim mesma. Então é isso, gente. Darcy, eu só quero te agradecer. Muito bom te reencontrar aqui virtualmente, né? A Diva está dizendo, verdade, que sejamos autores da nossa própria história. O Jean Carlos está dizendo que ele chegou no finalzinho. Ei, Jean, que pena, mas a live fica salva, fica tranquila, fica tranquilo, tá, gente? O Agenor deixou um oi para você aqui, viu, Darcy? A Genô No a Genô chat. é um grande compadre. Isso. É, O Jorge também deixou um oi para você, né? Um carinho grande pela sua pessoa. O Caio, Guiomar, né? Mana Brito, que eu não sei, que estava escrito assim, né? Também deixou aí um carinho todo especial para você.
Acabou de entrar aqui agora conosco, né? Um das pessoas, um dos escritores que eu mais admiro aqui em São Mateus, né? Que é o seu João, que mora ali no Porto, grande historiador mateense, né? Escritor, traz muito da nossa cultura. O Guiomar, né? Tá dizendo aí, ó, excelente, compadre. Tenho muito orgulho de você. Nossa, como não ter orgulho do Daci, né, gente? Eu também tenho, assim, foi um grande privilégio para mim te conhecer, né? Agora você está aí distante, no sul, né? Mas quando voltar a São Mateus, já é convidado para um café, para um encontro na Macários. Pode deixar. A gente É, lê hoje a mais, gente, hoje a gente consegue se distanciar e mesmo assim manter-se perto. é verdade. A gente se Deixa eu só. distancia, mas não perde o vínculo, né? Não. É, antes que termine, eu agradeço a todos que se dedicaram a nos ouvir, né? A ouvir esse humilde e pequeno leitor ainda. Pretendo morrer sempre, pretendo morrer humilde e um pequeno leitor, porque a literatura é muito grande em vista da nossa pequenez. É verdade. É. E quanto mais a gente lê, a gente percebe que a gente não sabe, né? Nossa, eu me dou Eu, conta a cada dia que eu tenho tanto para aprender. uhum. Hum. Se eu E não a, me engano, se eu não me engano, era Monteiro Lobato, que tinha acho que era empregada do Monteiro Lobato, perguntava para ele, mas o senhor não é professor? Aí ele falava, sou, mas por que o senhor estuda todo dia? Porque para ser professor a gente tem que estar sempre aprendendo, reaprendendo, né? A vida é movimento, né? Hoje eu Uhum. até, não sei se foi hoje, se foi ontem, né? Eu até comentei com as meninas no grupo dessa questão de que a vida é movimento. A vida sempre vai pedir para a gente ações, reformular as nossas ações, repensar as nossas práticas, repensar aquilo que a gente planeja. Então, o tempo todo a vida é esse acontecer, né? E que bom ter acontecido hoje, esse instante, você e eu aqui, eu e você, né? A gente dizendo sobre esses autores, sobre essas obras. Amigo, é sempre gostoso estar com você, conversar com você. As horas têm o poder de passar mais rápido quando a gente fala com pessoas Tem que pior. gostam das mesmas coisas que a gente gosta, né? Então, esse tempo voou. E eu espero, né, por mais dias, assim, por mais momentos de leitura. E nós da equipe Profisquilente te agradecemos de todo o coração por esse instante, tá? Em nome da equipe, um meu muito obrigada. Mas, Darcy, queremos agradecer, né, como você fez aí, as pessoas que até agora nos acompanharam, estão aí com a gente, curtindo, colocando coraçãozinho, depois compartilha, gente, esse vídeo. E aí, tem uma pergunta. Tem uma pergunta que a gente tem que fazer pro pessoal. Não E tem aí? jeito, tá assim. A gente precisa instigar as pessoas a Valeu. querer ler, né? E você sabe a pergunta? Aham. E a resposta Quer para ela fazer? é sim. Vou A deixar você gente, fazer a hoje. gente, alguém conta até três e a gente faz a pergunta ao mesmo tempo e a gente encerra a live. Então vamos lá, quem vai contar aí? Quem vai colocar os números aí pra gente? Alguém Ó, conta até contar até três três, acho que não vai funcionar não, amigo. a gente tenta fazer a pergunta. Vamos lá? Vamos lá. E você? Já leu hoje? Eu já. Eu ainda quero ler. Darcy, que dificuldade ler só 15 minutos, Darcy. Eu quero continuar a leitura, porque para-se num ponto que eu queria. É, Aí eu tenho que continuar. aham, eu tava para esse ano, para o ano que vem, ou talvez para o próximo semestre, não é ler só 15 minutos, é ler no mínimo 15.
né? Porque o nosso desafio é esse, é de ir crescendo a cada dia, né? Porque a gente fez o desafio para quem não tem o hábito de ler, Verdade. para criar o hábito de ler. Mas para gente que já tem o hábito de ler, o ler só 15 parece que é tortura. Tortura. Acho que é o melhor, a maneira nova de torturar quem gosta de ler. Eu fiz isso, gente, eu não mereço. Mas eu mereço. Por vocês, para acompanhar vocês, a gente vai fazendo. Amigo, um beijo, um abraço. Beijos, Muito, abraços. muito, muito, muito feliz de te reencontrar. Eu Até também. breve. Até breve. Ou aparece aqui, ou quando eu for ao sul, a gente toma um café junto aí. Pode deixar. Abraços literários. Até breve. Tchau, pessoal. Até. Obrigada pela companhia.